E ser como Jesus, e aí onde eu encontrei a minha definição do que é ser cristão. Ser cristão não é ser religioso. Não é ir para um lugar chamado igreja. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. O mundo está mudando. Toda verdade é paralela. Nós também precisamos ir sendo transformados. E essa transformação tem um alvo, ser como Jesus. Que a vida cristã não é uma tentativa, é uma resposta. Resposta a quê? A esses poderes que vão vendo dentro de nós. Deus vai abrindo os nossos olhos, nós vamos compreendendo melhor e vamos respondendo. E compete o Espírito Santo ir nos transfigurando. Quando os outros olham para nós, como você mudou. Olá, abençoado, abençoada, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Este ano de 2024 é considerado o ano das portas abertas, segundo a cultura hebraica. É um ano que está se cumprindo muitas profecias bíblicas e até o final deste ano muita coisa ainda vai acontecer. E a pastora Valnice Milhomes, de 76 anos, trouxe sua experiência sobre o assunto e o que ela disse vai abrir os seus olhos. Hoje eu quero compartilhar esta forte mensagem que fala muito sobre portas abertas para este ano e os métodos que Deus usa para realizar os seus propósitos. Assista até o final para você tirar as suas próprias conclusões. O que você pensa sobre este assunto? Mas antes eu quero te deixar um recado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei e o mais importante, deixe a sua opinião sobre este assunto aqui nos comentários. Isso é muito importante para nós continuarmos criando conteúdos como esse aqui no nosso canal. Assista o vídeo comigo. É que Deus tem um calendário, que não é o nosso. E o calendário de Deus, ele está centrado nas 7 festas, chamadas festas de Yahvé, descritas em Levítico 23. É muito bom a gente entender o pano de fundo de toda a abordagem profética, porque nem todos os ministérios têm esta visão. Então, de repente, parece uma coisa tão controversa quando nós aqui estamos falando de portas abertas, usamos número. O que é isso? O que é isso? Então, temos que entender o contexto no qual a Bíblia foi escrita, no contexto hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico, vem de uma cultura hebraica. O Novo Testamento, os evangelhos escritos por judeus que viviam dentro desta cultura, em uma época tão distante. E como entender por que cada ano há um foco profético? Foco profético. Vocês estão dizendo foco profético, portas abertas. Por quê? Deus tem um calendário que é centrado nas 7 festas. Quando lemos Levítico 23, fala lá uma palavra de tempos agendados, no hebraico moed, que é o mesmo que vai aparecer em Gênesis 1:14, que Deus colocou sol, estrelas para marcar moed, tempos e estações. E quando chegamos ali em Levítico, quando ele mostra as 7 festas, diz que são agendamentos de encontro com Deus. Então, cada festa tem um sentido, todas elas são como que um drama, um grande drama da redenção, ligadas a Jesus. Cada festa representa uma época da revelação de Jesus. É como se o drama da redenção tivesse vários atos. Os atos que ocorrem na Páscoa, depois de Pentecoste, todos apontam para Jesus. E é um calendário. Por quê? Em hebraico, letras são números e números são letras. Letras têm imagens. Então sempre há um significado espiritual nas próprias letras, no próprio alfabeto. Se alguém quiser entender profundamente, tem que descer ao original. Inclusive existem as escolas de exegese, de interpretação, e uma delas, eu não cheguei a falar, porque eu dei uma aula ontem para os BPFest sobre isso, onde a gente entra um pouco mais profundamente, e uma das áreas de interpretação existe uma: tomar a Bíblia e interpretar literalmente. Ok, não matarás, não precisa de interpretação, não matarás, ponto. Existe outro que, isso é uma figura de linguagem, então se é uma figura de linguagem, vou procurar o entendimento. E a mais difícil, mais profunda, que é a chamada SOT, é aquela em que eu vou buscar o significado espiritual, onde eu tenho que entrar na cultura. Por exemplo, quando a Bíblia diz, Jesus está na cruz, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aí você que não entende muita coisa, Deus desamparou Jesus? Mas se você vai entrar na cultura, vai ver que ali, mesmo na sinagoga, qual era o modo. Pega uma frase,
Vamos ver um versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele vai dizer, repita: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Mas você já sabe que o resto é: não me faltará. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Quem está ouvindo já sabe. Ele está citando o Salmo 22. Então você tem que entrar no Salmo 22 até o fim para entender que Deus não desamparou Jesus, porque está lá dizendo que clamou, mas ouviu e tudo. Então você vai ter outra compreensão. Então aí entra cada ano, cada festa, você vai entender o Espírito. E no calendário hebraico, ano 5.784. Não? Cada número tem um significado. 5, graça. Quando você diz 5, graça, ok. 7, perfeição. 8, novo começo. 4, porta. Porta, porque a própria letra, que é número, tem um formato, que é o pictograma. E significa porta. Por isso todo mundo que entende a base da Bíblia vai dizer a mesma coisa: é ano de portas abertas, é ano de portas abertas. E ninguém vai fugir do texto, porque aí vai para a Bíblia. Qual é o texto? Vi uma porta aberta e uma voz que me chamava, ou eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Então, profeticamente, Deus fala aos profetas. Deus não faz nada sem falar primeiro aos profetas. E segundo de Crônicas 20:20 diz: crede em vossos profetas e prosperareis. E você olha para a história e nós vemos dias proféticos, e temos muitos profetas precisos. E eu mesmo já fiz uma análise daquilo que se diz em cada ano, e você olha os acontecimentos. Sim, abalos. Já o ano passado começamos a trazer um texto que todas as coisas serão abaladas. E é preciso ser profeta hoje para saber que tudo está sendo abalado? Não. Você olha para o que está acontecendo no mundo, para as guerras, para os governos, para os regimes, e verdadeiramente nós vivemos tempos de abalos, porque o juízo de Deus já começou. Começou na casa de Deus, expondo ministérios de vida dupla, e começou também no mundo. Só que quando se fala de uma lei profética, por exemplo, agora, portas abertas, não é apenas o ano de 2024, é a era de portas abertas. Era de portas. Que portas? Tudo na nossa vida é uma porta. Nosso dia a dia está cheio de portas, de oportunidades. Agora você pergunta: como discernir? Meu filho, tem que ser espiritual, porque espiritualmente que se discerne. Então eu preciso entender que as coisas espirituais não dependem do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, do que falo, do que a mídia diz. É uma percepção que vem no meu interior. É uma voz do Espírito para discernir. Como discernir? Não tem outro modo a não ser em comunhão com Deus e ter aquela convicção interior que vem dentro de você, que você às vezes não sabe identificar. Bem que eu sentia bem. Esse bem, meu filho, é o Espírito Santo. Ofereceram portas? Sim. Sempre eu descobri que ao longo da vida, quando Deus tem uma, o diabo tem outra, para que você entre por caminho paralelo. Aí é onde você tem que ter muito cuidado de não tomar decisões precipitadas, porque o que é de Deus passa na prova. Se algo de Deus passa dia, vem dia, vai criando convicção. Então não se apresse. Seja paciente, aguarde. Eu gosto de dizer assim, quando o povo começa a me pressionar, vou dormir sobre o assunto. Vou dormir. Agora, quando eu digo dormir, não é só figura não. Quer dizer, eu vou passar alguns dias, vou dormir. Você já viu que você está zangado, quer reagir, depois que dormir, você muda de atitude? É isso. Deus nos dá a noite para desligar, para ver se no dia seguinte a coisa está mais calma e você consegue discernir melhor. Toda verdade é paralela. Você acaba de falar de degraus de crescimento. Deus tem um ideal para cada um de nós: ser a imagem de Cristo. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 8 ao dizer: para isto Deus nos predestinou. Então, desde os tempos eternos, Deus projetou que cada um de nós fosse a imagem de Jesus, ser como Jesus. E ser como Jesus, e aí onde eu encontrei a minha definição do que é ser cristão. Ser cristão não é ser religioso, não é ir para um lugar chamado igreja. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo, em seu caráter, em sua missão, no que ele é, no que ele fez. Então, se é para isso que Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para na forma, ser moldado na imagem de Jesus, a fim de que ele seja apenas o primogênito, entre muitos irmãos. Quem são os irmãos? Os que procedem do mesmo Pai, os que têm o mesmo DNA. Onde tem primogênito, tem segundo, tem terceiro. Então, este é o objetivo dele. Portanto, em nossas experiências do dia a dia, e mesmo em cada fase do que está acontecendo no mundo, porque o mundo está mudando. O mundo está mudando. Toda verdade é paralela. Nós também precisamos ir sendo transformados. E essa transformação tem um alvo: ser como Jesus. Paulo traz um versículo muito interessante, 2 Coríntios 3,18, que eu vou citar numa versão mais ampliada.
todos nós com o rosto descoberto, enquanto continuamos a contemplar como é um espelho a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. E aí vai que a porta é Jesus. Eu sou a porta. Então é um ano em que temos que nos concentrar em Jesus. Eu sou a porta. Porque Ele é que nos liga ao Pai. Como eu entro na dimensão espiritual? Via Jesus. Ele é a porta. Então enquanto continuamos a contemplar como espelho a palavra, eu tenho aqui a Bíblia, a palavra. Sim. A palavra foi revelada aqui. Então enquanto eu continuo a ler a Bíblia, enquanto eu começo, sobretudo os evangelhos, eu estou vendo Jesus. Enquanto eu faço isso, eu me concentro no que eu posso ler, entender. Somos constantemente transfigurados, mudando de figura, num sempre crescente esplendor. Você falou, são degraus, num sempre crescente esplendor e um degrau de glória a outro na verdadeira imagem. Então nós estamos numa trajetória rumo à plenitude, ser como Jesus. Por quê? Ele nos escolheu como noiva, e a noiva tem que ser parecida com Ele, porque a noiva o completa. Ele reinará conosco em glória. Por isso nós seremos transformados, vamos ser transformados. É a mudança, ela não é violenta. Eu sempre costumo dizer que a vida cristã não é uma tentativa, é uma resposta. Resposta a quê? A esses moveres que eu vou vendo dentro de nós. Deus vai abrindo os nossos olhos, nós vamos compreendendo melhor e vamos respondendo. E compete ao Espírito Santo ir nos transfigurando. Quando os outros olham para nós, uau, como você mudou. E nós mesmos, uau, como é que eu estou reagindo? No passado eu não reagiria assim. E você? Qual a sua opinião sobre essa mensagem da pastora Valnice Milhomes? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para nós. Também se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.